Queridos, hoje nós vamos começar falando sobre a doutrina de Deus. E aí nós vamos pensar que todo mundo usa a Bíblia, leia a Bíblia, que a gente já sempre tem uma Bíblia aqui. E a primeira coisa que nós vamos começar a falar é sobre a questão da existência de Deus. Para a gente, talvez, não há uma importância muito grande para a gente cristão, porque só de ser cristão a gente já acredita que Deus existe. A gente não tem que fazer muitas argumentações para isso. Mas é bom a gente ter algumas coisas em mente. Primeira coisa, queridos, que a gente tem que ter em mente, lógico e evidente, que Deus existe. Deus existe. Abra sua Bíblia, por gentileza, em João capítulo 4, versículo 24. João 4, 24. Primeira coisa é que ele tem esse entendimento. Deus existe. Primeira coisa que tem que ter em mente. Né? Eu não vou questionar, não tem como alguém querer me provar o contrário. Eu tenho que ter isso em mente. Deus existe. A primeira coisa que eu tenho que crer é nessa prerrogativa, nessa afirmação. João 4, 24. Pode ler. Deus é Espírito e por isso os que o adoram devem adorá-lo em Espírito e em verdade. Isso. Ele já está falando que Deus é Espírito. Mas o outro texto que fala da existência de Deus, claro e nitidamente, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 4, 34 e 35. É uma declaração fortíssima sobre o Deus que nós servimos. Daniel 4, 34 e 35. Daniel, capítulo 4. Mas, Virgínia, se você sentar aqui perto da Eunice para ela auxiliar, até para a irmã ter facilidade de achar. A irmã pode ter certeza que depois de um mês, nas quartas-feiras, a irmã vai estar mais rápido ainda. Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4, o 34 e 35. Daniel 4, o 34 e 35. Daniel 4, o 34 e 35. Quem achou pode ler para mim, por gentileza. Daniel 4, 34 e 35. Pode ler, por gentileza. Mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a ver o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sim e sempre, e cujo reino de geração em geração. Eu 35 também? Pode. E todos os moradores da terra são dedicados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera o exército do céu. E os moradores da terra não há quem possa entorvar sua mão, e me diga o que faz. Aí o rei Nabucodonosor fazendo uma declaração que não havia Deus como Deus de Daniel. Então quer dizer, não há possibilidade nenhuma. O rei Nabucodonosor ainda falou, olha, é o rei acima de todos os reis. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente, que Deus existe. A segunda coisa, que Ele se revelou em sua palavra divina. Quer dizer, sabemos quem é Deus por aquilo que está escrito na palavra. Primeira coisa, tem que ter certeza que Deus existe. Segundo, eu só conheço, ou só tenho contato com esse Deus através da palavra. Abra a Bíblia de vocês, nós vamos ler esse texto de novo. Vamos ler agora, que ele é bem propício. Salmos 19, o 1 e o 2. Salmos 19, versículo 1 e 2. Nós conhecemos a Deus através daquilo que Ele se revela. Salmos 19, 1 e 2. Salmos 19, 1 e 2. Salmos o quê? 19, 1 e 2. Eu não sei se vai dar para ver. Dá mesmo não. Oh. 1 e 2. Já achei. Já achei já.
Quem conseguir ler, lê para mim, por gentileza. 1 e 2. Isso. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia. E uma noite revela conhecimento a outra noite. Então aí, queridos, a Bíblia começa mostrando que Deus se faz ser conhecido até pela a natureza que Ele fez. A natureza mostra que Ele se faz conhecido pelas obras que Ele fez. Será que a gente consegue abrir aí em Oséias, capítulo 6, versículo 4? Não sei, com essa ausência de eletricidade será possível. Oséias 6, 4. Pode ser, evangelista. Não tô conseguindo. Oséias 6, 4. Se é para ler, por gentileza. Eu estudo hoje a todos escrito, não consegui decorar. É o quê? Oséias o quê? Oséias 6, 4. Pode. Eu deparei ó Efraim. Eu deparei. Vai queimar o som, desliga. Eu deparei ó Efraim. Eu deparei ó Judá. Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Isso. Vamos ver se eu acho aqui. Isso. Aí, queridos. Bom, achei aqui também. Vamos ficar aqui então. Quando tiver carga aqui. Então nós vimos aí que Deus está se revelando. Primeiro, que Deus existe. Primeira coisa que nós vimos. Segundo, que Deus se revela através da sua palavra, através das suas obras. E aí também, queridos, nós podemos ver também que Deus, Ele se intitula, Ele se apresenta como um Deus trino, como Deus Pai, como Deus Filho e como Deus Espírito Santo. Cada um na sua devida função. Bom, a questão de aceitar Deus como aceitar a existência de Deus, queridos, é questão de fé. Mas não é uma fé à cega. Não é uma fé onde você não crê. Não. É uma fé baseada naquilo que Deus fala na palavra dele. Não é uma fé à toa, em vão, mas é uma fé baseada no que ele faz. E a ideia, queridos, se a gente crê na existência de Deus, é crer absolutamente que existe um ser pessoal, detentor, que tem em suas mãos todo o poder, que governa todas as coisas. A ideia de Deus é essa, concordam comigo? Quando você fala Deus, você pensa o quê? Um ser pessoal, porque se relaciona com você, um ser todo-poderoso, e até tem uma palavrinha que eu gosto muito de usar para Deus, um ser absoluto. Eu não sei se eu já usei essa palavra explicando, mas o que é a palavra absoluto? Alguém tem uma noção do que significa a palavra absoluto? Único, completo. Não. Absoluto. Superior, supremo. A palavra em si quer dizer alguém livre de limite. Então quando você fala que o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus é absoluto, quer dizer o quê? Que ele é livre de limite. Então quando você fala, o nosso Deus é soberano e absoluto, quer dizer o quê? Que ele não tem limite para
governar. O meu Deus é absoluto no tempo, que o tempo não coloca limite em Deus. Certo? Então a ideia que nós temos de Deus seria essa. A ideia que nós temos de Deus é o quê? É um ser pessoal, poderoso, absoluto, e que se relaciona com a gente. Mas nesse meio tempo, queridos, nós vamos encontrar as pessoas que negam categoricamente a existência de Deus. Essas pessoas nós já conhecemos como são os ateus. Mas, queridos, existem 3 tipos de ateus que a gente conhece, que a gente traz à memória. Existem 3 tipos de ateus. Primeiro tipo de ateísmo é o dogmático. Qual é esse ateu dogmático? É o que nega de uma maneira forte a existência de um ser divino. Ele não apenas nega, não é questão de só Deus, não. Nenhum ser divino, nada que seja ligado a Deus, ele acredita. Nada que seja ligado a Deus, ele acredita. Tem o ateu cético, que duvida da capacidade da mente humana de determinar se há ou não um Deus. Tem um ateu que ele já nega de forma categórica a existência de qualquer manifestação divina. Tem o ateu cético, que ele nega que há possibilidade do ser humano imaginar um Deus. E tem um terceiro tipo de ateu, o ateu crítico, que sustenta que não há nenhuma prova válida da existência de Deus. Então são 3 tipos. Os que negam categoricamente, mas negam qualquer tipo de divindade. Os céticos, que duvidam da capacidade da mente humana de determinar se há ou não um Deus. Quer dizer, esse cético acha o seguinte: o homem não tem essa capacidade de imaginar, de pensar, de conceber a ideia que tem um Deus. Não tem isso. E o terceiro, o ateísmo crítico, é o que sustenta que não há nenhuma prova válida da existência de Deus. Os 3, eles concordam com uma ideia, que Deus é uma ilusão. O homem criou essa ideia de Deus. É a maneira que eles têm para tentar negar a existência de Deus. Vamos lá, vamos continuar falando sobre a existência do nosso Deus. Agora que nós vamos entrar numa parte interessante sobre o nosso próprio Deus. O que nós vamos falar agora? Há uma certa situação bem diferente que a gente vive. Qual seria? Parece que são 2 coisas contraditórias, mas não são. Deus é incompreensível, contudo, pode ser conhecido. Qual é a ideia disso, queridos? Você não tem como ter uma visão ampla, plena, perfeita, satisfatória de Deus. Não tem como você conhecer Deus plenamente. Totalmente, não tem como. Mas tem como você ter um conhecimento dele. Então, o homem, às vezes, se desgasta tentando compreender Deus 100%, na essência e tudo. Não, isso aí não é possível. Mas você ter um conhecimento de Deus é possível e é necessário ter esse conhecimento de Deus. Aí a gente vê aí alguns textos. Será que a gente vai conseguir ler a Bíblia aí, queridos? Dá para ler aí? Alguém lê a Bíblia para mim em Jó 11:7. Outro, Isaías 40:18. Tinha tanto texto para ler. João 17:3. Se acharmos, vamos achar aí, estava achado? Jó 11:7. Puxa a porta também. Deixa eu achar aqui. Tá no chaveiro. Não tá pronto aí na porta. Vai na porta mesmo. Jó 11:7. Se alguém achou, pode ler. Pode.
Achou? Pode ler. Porventura alcançarás o caminho de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Então, aí a Zofá fazendo um questionamento. Porventura vai conhecer o caminho de Deus? Porventura você vai chegar à perfeição do Todo-Poderoso? Mostrando que é impossível termos uma compreensão plena de Deus. Agora, Isaías 40, versículo 18. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Então aí Isaías falando que é impossível alguém poder argumentar, questionar, compreender quem é Deus. Mas agora nós vamos ver em João, capítulo 17, versículo 3, o outro lado. Eu não tenho aquele compreendimento pleno, aquela compreensão plena de Deus. Mas o conhecimento eu posso e tenho que ter. João 17, 3 e 1 João 5, 20. João 17, versículo 3. 1 João 5, 20. Pode. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então quer dizer, olha o que Deus está falando. Primeiro na Bíblia mostra que ninguém pode chegar ao nível de Deus, ao nível de compreender Deus, ao nível de ter aquele conhecimento pleno de Deus. Mas agora lá João já fala, olha, você precisa ter um conhecimento, porque esse conhecimento de Deus traz a vida eterna. Agora 1 João 5, 20. 1 João 5, 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, quer dizer, estava dando a ideia aí que nós podemos ter conhecimento. Então, o que nós podemos sustentar, o que nós podemos falar? Que Deus pode ser conhecido, mas que ao homem é impossível ter um exaustivo e perfeito conhecimento de Deus. Isso jamais. Vamos conhecer a Deus? Vamos conhecer a Deus. Mas ter aquele conhecimento pleno, exaustivo, não temos. E querido, a gente não precisa ir muito longe, não. Você conhece ou a sua esposa, ou o seu esposo, ou o seu filho, de maneira plena e exaustiva? Conhece? Não conhece. Vamos até melhorar a pergunta. Nós mesmos não nos conhecemos exaustivamente. Concorda comigo? Você acha, não, nessa situação eu faço isso, nessa situação eu faço aquilo, você não sabe. Nós mesmos somos uma caixinha de surpresa para nós. Às vezes nós achamos que temos o domínio sobre nós, dependendo da situação a gente toma atitude de uma pessoa descontrolada. Dá o poder ou dá dinheiro para ver se realmente você se conhece. Exatamente. Não que eu sou, tem gente que consegue falar isso, né? Não que eu sou uma pessoa humilde, não. Você é humilde ou as suas condições são limitadas? São coisas distintas. Exatamente, evangelista. Então, como que eu me conheço? Eu estava conversando hoje com uma pessoa, e a gente estava conversando de uma conhecida nossa, e a pessoa falou assim, olha, tem gente que não nasceu para ter poder. Porque depois que a pessoa pegou poder, mudou tanto. Era uma pessoa tão amigável, tão amistosa, aquilo que o evangelista citou. Depois virou uma pessoa antipática, carrasca, vingativa, queria resolver tudo na força. Então, o que acontece? Você olha a pessoa e fala, pô, falando tão simplesinho, igual, a pastora é simples, a Virgínia é simples. Não, dá 2 milhões na mão delas e vamos ver como que ela vai ficar. Não é assim, Eunice? Não é assim, Remédio? A pessoa é simples, mas dá 2 milhões. Eu nem sei estudo não, né, evangelista? Se é 2 milhões, não, vou dar 200 mil, se a pessoa for diferente, ela já vai mudar para 200 mil. Então, queridos, a gente não consegue nem ter esse conhecimento pleno nosso. A pessoa que vive com a gente, um outro exemplo, nós não temos conhecimento pleno dos nossos filhos, que saíram de nós. Então, nós também não temos condições de ter esse conhecimento pleno sobre Deus, sobre circunstância nenhuma. Porque nosso Deus é perfeito, é maravilhoso e nós somos
limitadíssimos nisso tudo. Queridos, agora nós vamos estar vendo um lado que eu gosto muito de entrar. A questão Está lagando aqui, gente. Pastor, olha aqui. Pastor, olha. Vem cá, Dona. Olha ali quando eu dou aqui. Bom, queridos, agora nós vamos falar sobre a questão de conhecer a Deus. E a gente só conhece a Deus através da revelação que Ele faz, da autorrevelação que Ele faz. O que quer dizer isso, queridos? Nós só conseguimos conhecer Deus porque Ele se mostrou para nós, porque Ele se deu a se revelar. O conhecimento que nós temos de Deus não é porque a gente foi especulando, pesquisando, foi forçando uma barra e conseguimos. Não se trata disso. O conhecimento que nós temos de Deus é pelo fato que Ele quis se dar a conhecer. Ele revelou para nós aquilo que Ele queria que a gente conhecesse. Então, esse conhecimento de Deus, essa revelação de Deus... Aqui, vocês. É o seu sistema. Então, esse conhecimento de Deus é porque Ele se revelou para nós. Ele se deu a conhecer para nós. É até difícil passar texto para a gente ler, né? Vamos lá, queridos. Então, o que nós vimos que o conhecimento de Deus não foi fruto da pesquisa humana. O homem pesquisou para achar Deus. Não se trata disso. Então, o conhecimento que nós temos de Deus é porque Deus revelou o conhecimento. A segunda coisa, queridos, que eu quero falar sobre conhecer a Deus, interessante, que todo ser humano, sem exceção, ele já nasce com, lá dentro, um conhecimento divino. Ele já tem uma noção de Deus. Ele já tem uma noção de um ser divino que existe. Então já faz parte, o homem já é criado com esse conhecimento divino na vida dele. A gente chama isso de um conhecimento inato, quer dizer, nasceu na pessoa. A pessoa já nasce, o ser humano já é feito com fome e sede de Deus, naturalmente. Você não precisa muito falar de Deus. O ser humano sozinho, ele vai buscar Deus. Se você observar, em todas as culturas, sem exceção, em todas as culturas, elas adoram um tipo de divindade. Sabe para observar isso? Os índios adoram alguém, os africanos adoram alguém, sempre alguém está adorando. É uma necessidade do ser humano se retratar, se reportar, se dirigir, se submeter a uma força superior a dele. Por quê? O que é isso? É Deus que colocou isso no ser humano. É um conhecimento de Deus. Há uma carência de ter Deus na vida da pessoa. Isso a gente chama de um conhecimento inato. Nasceu na pessoa. E além desse conhecimento inato, existe conhecimento adquirido, que é o nosso caso. Que a gente vai estudando, vai lendo a Bíblia, e a gente vai adquirindo esse conhecimento. Então, o que nós estamos falando? Primeira coisa, que compreender Deus 100% não é possível. Não tem como a gente compreender Deus 100%. Não é possível. Segunda coisa, a gente só conhece Deus por aquilo que Ele revelou. O que Deus revelou que nós conhecemos Deus. Aí, essa revelação de Deus vem através da palavra dEle e através do que Ele faz, da natureza de Deus.
Aí nós chegamos agora num ponto que tem dois tipos de conhecimento. Quais são? Número 1, já há um conhecimento que é nascido em nós. A gente já nasce tendo essa noção de Deus. Já nasce em nós. Todo ser humano. Você pode fazer uma pesquisa em vários povos que existem. Já há uma necessidade no ser humano de ter Deus. Segunda coisa, há ainda a questão daquele necessidade do ser humano conhecer mais a Deus. E aí agora crianças, vamos terminar, porque nós estamos meio apreensivos por causa da chuva, né? Realmente, tem muita água na rua. Eu falei que o conhecimento que a gente tem de Deus é porque Ele se revelou. Foi uma autorrevelação. É igual, vamos tentar imaginar, quando você está conhecendo uma pessoa, começando a conhecer uma pessoa, por amizade, profissional, a pessoa só conhece de você aquilo que você quiser que ela conheça. Se você não quiser que ela saiba do que você gosta e do que você não gosta, ela não vai ficar sabendo. Sua cor predileta, seu nome completo, onde você mora, você vai passar a pessoa aquilo que você quer que ela conheça. É mais ou menos essa ideia de Deus. A gente sabe de Deus aquilo que Ele revelou para a gente. Mas aí, queridas, há duas maneiras de Deus se revelar. A revelação geral. O que seria a revelação geral? É aquela revelação que todos têm acesso. Qual seria? A da natureza. O vento, o mar, as florestas, as árvores, até o hino que nós cantamos aqui. Lembra de uma terceira estrofe? Que fala, quando eu olho a floresta, né, cada pé que o Senhor plantou. É uma linguagem poética, mas a ideia é essa. Cada árvore que existe, foi Deus que plantou. Deus permitiu que ela estivesse ali. Foi Deus que permitiu. Então, a primeira revelação, se a gente parar para analisar, queridos, vamos olhar ao nosso redor. Ainda mais onde a gente mora, em Angra dos Reis, praia. Só daí já há um incentivo, uma motivação sua de saber quem criou tudo isso. É ou não é? Já nasce aquela especulação, já nasce aquele desejo. Ainda que você não tivesse contato com Bíblia, com os cristãos, com os evangélicos, já ia ter na sua mente o quê? Quem criou? Quem criou? Tão perfeito, tão bonito. Né? A gente, não sei quantos já entraram por mar adentro. Como que é bonita, aquela coisa bonita. O céu se mistura com a água, aquele horizonte bonito. Como que é bonito o pôr do sol, o nascer do sol. A perfeição de Deus. Então só esses atos já nos levaria a perguntar quem fez tudo isso? Quem é o autor de tudo isso? Aí você vê, não sei se vocês já pararam, eu já passei por montanhas e pedras que eu achei incrível. São pedras bonitas, são montanhas bonitas. Você para e fala, gente, ó, quer ver onde nós estamos? Qual o nome da pedra? Pedra do Frade. Será que foi alguém lá e esculpiu aquela pedra? Não foi. Quem fez? Deus. Aí já pergunta assim, quem fez aquela pedra ali? Parece um homem deitado mesmo. Um ser humano, para chegar lá e fazer aquilo, tinha que levar com uma fritadeira, helicóptero, e que trabalho não quer dar. Então não foi ser humano. Naturalmente, a natureza já aponta para quem? Para Deus. Então isso se chama revelação geral, onde todos têm acesso a ela. Mas aí, queridos, a gente consegue ler algum texto ainda aí? Dá para ler, gente? Sim ou não? Atos 14, 17. Acabou as baterias do celular? Atos 14, 17. E Romanos 1, 19 e 20. 1, 19 e 20. Atos 14, 17, Romanos 1, 19 e 20. Pode ler, Atos 14, 17. Amélia, acabou a bateria do celular? Romanos 1, 19 e 20. Achou, Virgínia? Atos 14, 17? Meio complicado aí. Tem que colocar na relação lá aquela luz.
Emergência. Lá em casa tinha um 14:17. Atos é o 5º livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. 14:17. Atos 14, versículo 17. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo-o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo os vossos corações de fartura e de alegria. Aí agora Lucas, transcrevendo esse diálogo, ele fala que Deus não ficou sem testemunho. Qual foi o testemunho que ele deu? O céu, chuvas, estações frutíferas e coração de fartura e de alegria, enchendo os corações. Então, o que está falando aqui? Uma das maneiras de Deus se revelar foi na natureza. Uma das maneiras. Agora, Romanos 1:19 e 20. Deus castiga essas pessoas porque se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes demonstrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades visíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido ditas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Aí Paulo, esse capítulo 1 de Paulo, de Romanos, capítulo 1, Paulo está exortando muitas pessoas. E ele está falando o seguinte: olha, ninguém pode chegar diante de Deus e falar que é inocente, que nunca ouviu falar de Deus. Porque desde o começo que ele criou todas as coisas, ele está mostrando claramente que Deus é poderoso. Gente, não por sermos cristãos, tem como, seriamente, eu quero ouvir a voz de vocês, seriamente, alguém que vê tudo isso, falar que nunca ouviu falar de Deus? Não tem. A natureza é testemunha forte do agir de Deus. Não tem como imaginar que tudo isso, chuva no tempo certo, tudo é uma coisa programada pelo homem. Uma coisa que é programada do Big Bang, a famosa explosão. Aí explodiu, surgiu isso tudo. Não tem como, queridos. Tem que ter alguém por trás, tem que ter um ser por trás. E é um ser poderoso, um ser que tem um domínio absoluto de todas as coisas. Pastor, eu estava até no domingo, acho que domingo de manhã, eu li uma palavra, agora não me lembro, e fala que até no mar é Deus que coloca limite. Né? E a gente sabe cientificamente, que a gente aprendeu na escola, que o planeta Terra ele é mais composto de água do que terra. Né? Então quem é que poderia manter esse controle todo? É só a mão de Deus mesmo, né? Que coloca um limite no mar para que ele não ultrapasse, né, a toda a terra, no oceano. Então a gente vê que não tem um ser humano ou outra pessoa ou outro ser para colocar um limite. Se a gente colocar numa vasilha, em qualquer vasilha, se eu colocar mais água do que terra, vai virar lama. Vai virar lama. Não é questão de químico, cientista reconhecido, não. Colocou uma lata, colocou mais água do que terra, é lama. E o planeta Terra tem muito mais água do que terra. Não é nem para ser chamado planeta Terra, para ser chamado planeta Água, mas conserva o equilíbrio de terra seca. Então, isso tudo, Paulo fala o quê? São testemunhos. Não tem como a pessoa falar que não ouviu falar de Deus. Então, vamos lá, vamos retroceder, só para a gente memorizar. É muitas coisas que foram comentadas. Primeira coisa que nós falamos foi o quê? Que Deus existe, certo? Não foi isso? A conversa começou aí. Pastor, mas eu já sei. Não, só para confirmar que Deus existe. Depois nós falamos que o que nós conhecemos de Deus foi porque Ele se revelou. A gente não
o que a gente conhece de Deus não é fruto de pesquisa, não é fruto de caça ao tesouro, caça disso, especulações, de estudo profundo, não. Conhecemos de Deus o que Ele revelou. É isso que nós conhecemos de Deus. Outra coisa que nós vimos em relação a Deus, hoje ainda, foi o que nós vimos? Que ter um conhecimento, uma compreensão total de Deus é possível? Não, é impossível. Porque aí a gente pode imaginar o quê? Você pegar o tamanho de Deus, olha o tamanho de Deus, conhecimento geral de Deus e colocar dentro do nosso cérebro. Não tem como, não cabe, não comporta. As informações sobre Deus são muito grandes. Jamais iria comportar. É igual a gente faz brincadeira demais, é a gente querer colocar o estado do Rio dentro de Angra dos Reis. Por mais que você ajeite, não vai caber. É isso. Deus tem muita coisa sobre Deus para a gente poder ter aquele conhecimento pleno. Mas o conhecimento que é de extrema importância para a salvação, esse nós podemos ter e temos que ter. Certo? Vimos isso. Aí vimos também o que? Existem 3 tipos de ateus. Será que a gente vai lembrar os tipos de ateus? Vamos lá. Primeiro ateu, dogmático. Aquele que, por ênfase, por filosofia, por doutrina, afirma que não existe nenhum ser divino. Segundo tipo de ateu, cético. Qual é esse tipo? O que ele faz? Ele acha que a gente não tem capacidade de imaginar. Muito bom, Eunice, muito bom. A gente não tem capacidade de falar se tem ou não tem Deus. E tem um ateu crítico. Rapaz, que bom. Estou gostando de ver. Valeu a pena, está valendo a pena. O ateu crítico é o quê? Aí pediu demais, né, pastor? O ateu crítico é o quê? Qual a ideia do ateu crítico? O ateu crítico. Vamos lá, vamos gravar o ateu crítico aqui. Está aqui. O ateu crítico que sustenta que não há nenhuma prova válida de existência de Deus. Para você acertar os outros. O ateu dogmático que nega perentorantemente, com doutrinas, a existência de um ser divino. Ele nega com argumentos. Ele argumenta contra Deus. O ateu cético, como que o Eunice muito bem falou, acha que a gente não tem capacidade para imaginar. O ateu crítico é que fala que não tem prova suficiente. É aquela pessoa que chega para você e fala, me prova que Deus existe. Uma vez foram atrás de um pastor, fala isso, o cara foi lá, me prova que Deus existe. O pastor falou com o cara, não tem que te provar nada, eu sei que ele existe. É você que tem que me provar que ele não existe, eu sei que ele existe. Para mim, o argumento que você quiser para fazer. Você que tem que me convencer que ele não existe. Então vimos sobre os ateus, né, o tipo de ateísmo. Vimos também, hoje, mesmo sem luz, de um modo bem esforçado nosso, vimos a autorrevelação de Deus, certo? Que Deus é compreensível, incompreensível, mas é conhecido, pode ser conhecido. Vimos também, agora nós estamos chegando na revelação geral, não é isso? Também vimos o que, queridos? Que existem alguns tipos de conhecimento de Deus. Qual é aquele conhecimento que já nasce na gente? Qual é? Conhecimento... Não entendi. Inato, né? Que nasce na gente. E tem um outro conhecimento que é adquirido, que a gente estuda para ter. Tem esses 2 tipos. E vamos terminar agora com a revelação geral. Qual é essa revelação geral? Natureza. Tudo que está em volta da gente. Certo? E só para terminar, queridos, para a gente ler e terminar, fechar com chave de ouro. A revelação geral é isso aí, que todo mundo tem acesso, todo mundo vê. E existe a revelação especial. Que revelação é essa especial?
Qual que é? A Palavra. A Bíblia. Por que é especial? Que Deus especificou algumas coisas, Deus escreveu. Não é todo mundo, não é toda hora que alguém ter fronte de cara com a Bíblia. Por isso que é especial. Deus escreveu coisas interessantes. Vamos ver alguns textos aí, vamos tentar achar, só para finalizar. Alguns textos são difíceis aqui. Vamos lá. Segundo livro dos Reis, 17:13. Salmos 103:7. 17:13. Salmos 103:7. E João 1:18. Segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículo 13. Pode ler? Pode. O Senhor Deus havia mandado mensageiros e profetas darem o seguinte aviso a Israel e a Judá: abandone os seus maus caminhos e obedeçam aos meus mandamentos, que estão na lei que eu dei aos seus antepassados e que entreguei a vocês por meio dos meus servos, os profetas. Então aí o que Deus está falando? Qual o exemplo? Olha, tem a natureza, mas eu mandei leis, estatutos, através dos meus profetas. Deus está falando para o povo de Israel o seguinte: olha, eu mandei por escrito para vocês deveriam ter mudado. Então é isso que está falando. Essa revelação especial é tudo aquilo que está escrito nas Escrituras, está na Bíblia. Então, queridos, além da natureza, quando chegar o grande dia, o juízo final, não tem como alguém chegar e falar o seguinte: eu nunca ouvi falar de Deus. Deus fala, não tem como. Deixei uma natureza enorme e ainda deixei as minhas palavras. Então não tem como fugir disso. Agora, Salmo 103, versículo 7. É 103:7. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Então, fez notório, quer dizer, tornou público, tornou ciente os seus caminhos a Moisés. Então, Deus tem a revelação geral e tem a revelação especial, que é a palavra dele. Para terminar, João capítulo 1, versículo 18. Isso. Eunice ou Virginia, Hebreus 1, 1 e o 2. Uma leu 1 e a outra leu 2. Vamos lá, Amélia, pode. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai. É quem o revelou. Aí agora João fala, ninguém viu a Deus. Ninguém. Ninguém viu a Deus. Mas Jesus trouxe quem é Deus. Jesus revelou quem é Deus. Então nós temos a revelação geral, natureza. A revelação especial, as Escrituras. E em especial, em destaque, a pessoa de Jesus Cristo. Agora, para passar a régua, fechar, Hebreus 1, 1 e 2. Hebreus 1. 1 e 2. Uma leu 1 e a outra leu 2. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nesses últimos tempos, ele nos falou foi quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. Então o que diz aí? Que Deus já falava aos nossos pais pelos profetas. Quer dizer, Deus já vinha falando, já vinha se revelando de uma forma especial há muito tempos atrás. Mas hoje ele usou quem? Jesus Cristo. Então, resumindo, as pessoas não conhecem a Deus porque não querem ter um conhecimento profundo. O que a gente quer passar nesses estudos é o quê? Uma grande realidade. Qual é essa grande realidade? Que todo ser humano tem um breve conhecimento de Deus. Porque aquele conhecimento inato. Esse conhecimento vem de revelação. Essa revelação é a revelação geral. Eu lembrei agora de um texto, lembrei um pouquinho antes, quando Deus vira para Jó e pergunta: Jó, você sabe como se formam os ossos dentro do ventre materno? Não sabe. Quer dizer, são coisas, se você começar a especular, perguntar, questionar,
os questionamentos vão te direcionar para quem? Para Deus. Porque não haverá outra explicação. Você vai chegar à conclusão que por trás de tudo isso tem um ser. Tem alguém que faz tudo isso. Alguém faz tudo isso. Não tem para onde se correr. Alguém faz tudo isso. Quem é esse alguém? O ateu vai querer discordar. O ateu vai falar que é uma obra automática. Não. Alguém fez tudo isso. E esse alguém é Deus. A semana que vem, se Deus estiver aqui, sim. Esperamos que Ele diga. Ou vai nos levar para o céu. Nós vamos começar a falar sobre o ser de Deus e os atributos de Deus. Tá? Nós vamos descobrir que atributos são totalmente diferentes de qualidades. Qualidade é uma coisa, atributo é outra, certo? Nós vamos entregar aqui, Amélia, entrega aqui, eu só tenho a Virgínia, eu entrego. Nós, já há muitos anos atrás, há muito tempo atrás, a gente tinha a questão dos dízimos e tem a questão da oferta de R$10. O que seria a sua oferta? Quer fazer uma reforma, quer trocar uma lâmpada, quer fazer isso, quer fazer aquilo? A gente usa essa oferta extra. Né? Vocês voltam para ela? Conversa, a gente vai se comentar, tá? Vai falar que a gente está pedindo dinheiro para vocês, não. Tá bom? Então, essa oferta de R$10 foi implantada aqui, foi para a Volta Redonda e até hoje tem na Volta Redonda. E ajuda uma enormidade. Eu fiz um levantamento aqui rápido. Aqui nós somos, não estão vindo todos, lógico, mas firmes são 22 firmes. Ao todo são 32 pessoas firmes, que não vem todo mundo sempre, mas sempre estão por aqui, então 22 pessoas. Então se todo mundo colocar no seu coração, não, eu vou dar R$10 todo mês, além do meu dízimo. Porque na verdade, gente, não sei se vocês concordam comigo, não é todo dia que você está com dinheiro para dar oferta. Não é, Virgínia? Não é, pastor? Não é todo dia. Não é. Tem dia que você, como diz na gíria, dura igual um coco. Aí qual é essa proposta aí? Chegou o seu pagamento, você paga, já deu R$10. O resto do mês não deu como. Você já está com a consciência livre, porque você já deu R$10 de oferta. E aí a hora que a igreja já sabe, se são 20 pessoas, 22 pessoas, então a gente sabe que tem sempre R$220 de oferta para entrar. Tá bom? E... não é para sua mãe, né? Não mandar para... Vamos entregar para a irmã Sônia, tem um crime. E aqui, depois vou Virgínia, aqui, o seu convite, o convite da sua mãe para o retiro espiritual. O início do seu convite. Chão. América. Então, que eles são a preparação para o retiro espiritual e as pessoas que estão com esse convite estão liberados para irem. Tem a taxa, tem tudo direitinho, tem essa explicação aí do que vai ser, quando vai ser, tá? Então, quem não tem esse convite, né, tem que procurar a organização para conversar sobre o retiro espiritual. Amém? Vamos terminar nosso culto. Eu sei que está difícil de ir embora, mas a gente tem que terminar o culto, não tem jeito. Né? Vamos terminar nosso culto, vamos ficar de pé. Então, semana que vem, venham preparados com a Bíblia, nós vamos ficar bem treinados. Vamos ficar de pé. Pedir a Amélia para terminar o culto de coração, a pastora emprestar a bênção. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, muito obrigado, Pai, pelo que meu Pai, Senhor, nos deu, Pai, e a sabedoria, Pai, estamos dando, Pai, de pouquinho em pouquinho, Pai, que o Senhor existe, Pai, livra-nos de todo mal, Senhor, das vidas da casa, Pai, abençoe a cada dia mais, é isso que eu te peço e te agradeço, amém. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todo o povo de Deus aqui reunido, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos, e todos digam amém. Eu ia falar mais de coisa aqui, mas no escuro, outro dia a gente fala, tá bom? Paz do Senhor a todos, queridos. E agora, água de lixo, né, Virgínia? Aquela lixaiada que está grande perigo dessa gente. Oi. Bora esperando voltar o vídeo para Então, para ela.
Como é que eu vou embora? Eu vou embora assim mesmo, tchau, gente. Espera nós. Vamos sozinha? Não for. Ô, segui pra casa não, olha lá. Aqui passou. Porque vai pela beira.